Era 3:30 da manhã quando Marcos decidiu pegar a estrada. Motorista de aplicativo há quase 5 anos, ele estava acostumado com os turnos noturnos. Pagavam melhor, menos trânsito, e a cidade adormecida tinha um charme peculiar que ele apreciava. Naquela noite de terça-feira, outubro estava no fim, e uma garoa fina deixava o asfalto espelhado sob os postes de luz amarelados. A corrida havia aparecido no aplicativo como qualquer outra. Picape no centro da cidade, destino numa zona rural a 40 minutos de distância. O preço estava bom, então Marcos aceitou sem hesitar. O endereço o levou até uma esquina escura, próxima ao terminal rodoviário abandonado. Quando chegou, viu uma figura parada sob um poste de luz que piscava intermitentemente, criando um efeito estroboscópico perturbador. O homem era alto, vestia um sobretudo preto que parecia pesado demais para o clima e carregava uma mala pequena de couro desgastado. Quando entrou no carro, Marcos sentiu imediatamente o cheiro. Uma mistura estranha de naftalina, terra úmida e algo adocicado que ele não conseguiu identificar. O passageiro se acomodou no banco traseiro sem dizer uma palavra, apenas confirmou o destino com um aceno de cabeça quando Marcos perguntou: "Vai visitar alguém lá na região?" Marcos tentou puxar conversa, como fazia com a maioria dos passageiros. Era uma forma de manter-se alerta durante as viagens longas da madrugada. Mas o homem permaneceu em silêncio, olhando fixamente pela janela. Pelo retrovisor, Marcos podia ver apenas parte do seu perfil. Uma face angular, pele extremamente pálida e cabelos escuros puxados para trás de forma impecável. À medida que se afastavam do centro urbano, a estrada ficava cada vez mais deserta. Os postes de luz se tornaram espaçados, depois inexistentes. Apenas os faróis do carro cortavam a escuridão densa da madrugada. A chuva havia parado, mas a umidade deixara uma névoa baixa que se espalhava pelos campos vazios de ambos os lados da pista. Foi quando começaram os ruídos. Primeiro, era apenas um leve arranhar, como unhas sendo arrastadas contra tecido. Marcos pensou que poderia ser a mala do passageiro se movendo no banco. Mas o som persistiu, rítmico, quase hipnótico. Depois veio um murmúrio baixo, tão suave que inicialmente ele achou que estava imaginando. Eram palavras, mas em uma língua que não conseguia reconhecer. Sílabas estranhas que pareciam ecoar dentro do próprio carro. "Desculpe, o senhor disse algo?" Marcos perguntou, baixando o volume do rádio que tocava uma música instrumental suave. O silêncio que se seguiu foi tão completo que ele pôde ouvir seu próprio coração batendo. Olhou pelo retrovisor e levou um susto. O passageiro estava olhando diretamente para ele, e seus olhos... Marcos piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas. Por um momento, pareceu que os olhos do homem não tinham pupila, apenas um branco leitoso que refletia a luz do painel. "Deve ser o cansaço", murmurou para si mesmo, apertando mais forte o volante. Mas suas mãos estavam começando a suar, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. A temperatura dentro do carro parecia ter caído drasticamente. Ele podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens de vapor. O GPS indicava que faltavam 15 minutos para o destino, quando Marcos percebeu algo impossível. O homem no banco de trás não estava respirando. Durante todos os anos dirigindo, ele havia se acostumado aos sons dos passageiros, respiração, movimento do corpo, o farfalhar de roupas. Mas do banco traseiro não vinha som algum. Era como se não houvesse ninguém ali. Isso não era possível. Ele havia visto o homem entrar no carro, havia sentido o peso quando ele se sentou, havia percebido o cheiro estranho que ainda persistia no ar. Mas agora, prestando atenção, não conseguia detectar nenhum sinal de que havia alguém vivo atrás dele. Com o coração disparado, Marcos decidiu parar em um posto de gasolina que apareceu como uma ilha de luz na escuridão. "Vou abastecer rapidamente", disse, tentando manter a voz firme.
Saiu do carro e, enquanto colocava combustível, aproveitou para olhar disfarçadamente através do vidro traseiro. O homem estava lá, imóvel, na mesma posição. Mas havia algo errado com sua postura. Ele estava rígido demais, como se fosse uma estátua. Quando voltou ao carro, o cheiro havia se intensificado. Agora era claramente o odor de decomposição misturado com formol. Marcos lutou contra a náusea e continuou dirigindo, desesperado para chegar ao destino e se livrar daquela situação. Os últimos 10 minutos da viagem foram os mais longos de sua vida. O murmúrio havia recomeçado, mais alto agora, e ele tinha certeza de que eram orações ou cânticos em latim. A temperatura continuava caindo, e ele podia ver cristais de gelo se formando nas bordas do para-brisa interno. Isso era impossível. A noite estava fria, mas não tanto assim. Finalmente chegaram ao destino. Era uma pequena igreja gótica, isolada no meio de um campo. Não havia iluminação, apenas a silhueta negra da construção contra o céu estrelado. Marcos parou o carro e esperou. "Chegamos", disse, sem se virar. O silêncio se estendeu por vários segundos. Então, ouviu o barulho da porta traseira se abrindo e o peso saindo do banco. Pelo retrovisor, viu a figura alta se afastar em direção à igreja, a mala na mão, o sobretudo esvoaçando sem que houvesse vento. Mas o que o fez gritar de pânico não foi a visão do homem. Foi quando ele olhou para o banco traseiro e viu a marca. Uma impressão perfeita de um corpo no estofamento, mas não a marca normal que qualquer pessoa deixaria. Esta estava escura, úmida e exalava um cheiro pútrido. Era como se alguém em estado de decomposição avançada tivesse ficado sentado ali por horas. Marcos acelerou violentamente, sem nem olhar para trás. Só parou quando chegou em casa, 2 horas depois. Durante dias, tentou limpar o banco traseiro, mas a marca e o cheiro persistiram. Acabou vendendo o carro e mudando de profissão. 3 semanas depois, movido pela curiosidade e pelo desespero de entender o que havia acontecido, ele voltou à igreja. O local estava abandonado há décadas, com placas indicando que seria demolido. Conversando com moradores locais, descobriu que ali havia funcionado um necrotério no século passado e que várias pessoas relatavam avistamentos de figuras estranhas na região. Mas o que mais o perturbou foi quando o caseiro idoso da propriedade vizinha lhe contou que naquela mesma noite em que ele havia feito a corrida, havia visto um homem alto de sobretudo caminhando em direção ao cemitério antigo atrás da igreja. "Estranho", disse o velho, "porque ninguém foi enterrado lá há mais de 50 anos. E o homem, bem, ele parecia estar carregando algo pesado, mas não consegui ver direito na escuridão." Marcos nunca mais dirigiu à noite. E até hoje, sempre que passa por aquela região durante o dia, evita olhar em direção à igreja abandonada. Se essa história te deixou com os pelos arrepiados, deixe seu like aqui embaixo. E se você também tem experiências estranhas para compartilhar, conte nos comentários. Quem sabe sua história não aparece em um próximo vídeo. Se você está gostando desses relatos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história de terror como essas. Ative o sininho das notificações, porque toda semana trazemos experiências que vão mexer com sua percepção da realidade. Relato 2. Sandra sempre foi uma pessoa prática. Arquiteta formada, mãe de 2 filhos, nunca havia dado crédito a histórias sobrenaturais. Por isso, quando encontrou um apartamento amplo e bem localizado por um preço muito abaixo do mercado, não hesitou em alugá-lo. O proprietário havia explicado que o valor baixo se devia à urgência em alugar, mas Sandra suspeitou que havia algo mais por trás daquele negócio. O apartamento ficava no 12º andar de um prédio dos anos 80, no centro da cidade. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma sala espaçosa e uma cozinha com vista para o parque municipal. Era perfeito para ela e os filhos de 8 e 12 anos.
A mudança aconteceu numa sexta-feira ensolarada de março e tudo parecia correr perfeitamente. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu logo na primeira noite. Sandra havia colocado as crianças para dormir e estava na sala, organizando algumas caixas, quando percebeu que todas as lâmpadas do apartamento estavam acesas. Isso era estranho, porque ela tinha certeza de ter apagado as luzes dos quartos ao sair deles. Pensou que os filhos poderiam ter acendido novamente. Era comum ficarem com medo no primeiro dia numa casa nova. Apagou todas as luzes novamente, verificou se as crianças estavam dormindo e foi se deitar. Mas 2 horas depois, acordou com a sensação de que havia luz entrando em seu quarto. Abriu os olhos e viu uma claridade suave filtrando-se por debaixo da porta. Levantou-se irritada, achando que tinha esquecido alguma luz acesa na sala. Para sua surpresa, todo o apartamento estava iluminado novamente. Sala, cozinha, banheiros, corredores. Cada lâmpada, cada luz estava acesa. Verificou os interruptores. Todos estavam na posição ligado, mas ela tinha certeza absoluta de que os havia deixado desligados. Deve ser algum problema na instalação elétrica, murmurou, apagando tudo novamente e fazendo uma anotação mental para chamar um eletricista. Na manhã seguinte, contou o incidente para Dona Carmen, a vizinha do apartamento ao lado. A senhora, uma mulher de 60 e poucos anos, ficou visivelmente desconfortável com o relato. "Ah, querida", disse ela, mexendo nervosamente nas chaves. "Esse apartamento tem suas peculiaridades. O casal que morava lá antes de vocês não ficou nem 2 meses. Sandra pressionou por mais detalhes, mas Dona Carmen apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre coisas que não se explicam, antes de se despedir rapidamente. Isso deixou Sandra intrigada, mas ela decidiu não dar importância. Problemas elétricos eram coisas normais em prédios antigos. No entanto, a situação se repetiu todas as noites daquela primeira semana. Sempre a mesma coisa. Ela apagava todas as luzes antes de dormir e algumas horas depois acordava com o apartamento completamente iluminado. Chamou um eletricista que examinou toda a instalação e declarou estar tudo perfeitamente normal. "Não há problema algum na fiação", garantiu o profissional. "Se as luzes estão acendendo sozinhas, deve ser algum curto-circuito muito específico que eu não consegui detectar." Mas Sandra começou a suspeitar que não se tratava de um problema técnico quando percebeu um padrão perturbador. As luzes não apenas acendiam, elas acendiam em uma sequência específica. Começava sempre pela cozinha, depois o corredor, em seguida a sala e por fim os quartos. Como se alguém estivesse entrando no apartamento e acendendo as luzes conforme caminhava pelos cômodos. Na segunda semana, ela decidiu fazer um teste. Instalou lâmpadas novas, verificou todos os interruptores antes de dormir e chegou até mesmo a fotografá-los na posição desligado com o celular. Às 3 da manhã, acordou novamente com a luz. Dessa vez, ela não se levantou imediatamente. Ficou deitada, escutando. Foi então que ouviu os passos. Era um som sutil, quase imperceptível, mas inconfundível. O barulho de pés descalços caminhando pelo piso de madeira da sala. Passos lentos, deliberados, seguindo exatamente o mesmo caminho que as luzes faziam ao acender. Cozinha, corredor, sala, e se aproximando dos quartos. O coração de Sandra disparou. Pegou o taco de beisebol que mantinha ao lado da cama desde a separação e se dirigiu cautelosamente à porta do quarto. Os passos haviam cessado, mas ela podia sentir uma presença do outro lado da porta. Era como se alguém estivesse parado ali, esperando. Abriu a porta num movimento rápido, com o taco erguido, pronta para enfrentar qualquer intruso. Mas não havia ninguém no corredor. Apenas as luzes acesas e uma sensação de frio que parecia emanar das próprias paredes. O ar estava pesado, carregado de uma energia estranha que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem.
Verificou todas as fechaduras, janelas, qualquer possível ponto de entrada. Estava tudo trancado, exatamente como ela havia deixado. Mas o cheiro... Havia um cheiro estranho no ar. Era sutil, mas persistente. Uma mistura de cera de vela queimada e algo floral, como se alguém tivesse estado acendendo velas perfumadas no apartamento. No dia seguinte, Sandra decidiu investigar mais a fundo. Procurou o síndico do prédio, um homem de meia idade chamado Joaquim, que morava no edifício há mais de 20 anos. Quando ela mencionou o apartamento e os problemas com as luzes, ele suspirou profundamente. Eu sabia que uma hora alguém ia perguntar sobre isso, disse ele, convidando-a para sentar em seu escritório improvisado no térreo. Esse apartamento tem uma história complicada. A última moradora, bem, ela tinha o costume de deixar todas as luzes acesas durante a noite. Dizia que tinha medo do escuro desde criança. Sandra aguardou, sentindo que havia mais na história. Ela era uma senhora idosa, viúva, morava sozinha há anos, muito simpática, sempre educada com todo mundo. Mas nos últimos meses, antes do que aconteceu, ela começou a ficar estranha. Dizia que não conseguia apagar as luzes porque ele não gostava do escuro. Quem era ele? Sandra perguntou, embora uma parte dela não quisesse saber a resposta. Nunca descobrimos. Ela falava de um homem que aparecia quando as luzes se apagavam, que caminhava pela casa durante a madrugada. Os vizinhos começaram a se preocupar porque ela mantinha o apartamento iluminado 24 horas por dia. A conta de luz era astronômica. Joaquim fez uma pausa, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Uma noite, houve um apagão no bairro. Ficamos sem luz por quase 3 horas. Na manhã seguinte, a encontraram no apartamento. Havia morrido de ataque cardíaco durante a madrugada, provavelmente de susto. Estava no corredor, como se tivesse tentado alcançar a porta da frente. Sandra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E desde então, ninguém consegue ficar muito tempo no apartamento. Sempre a mesma coisa. Luzes que acendem sozinhas, passos durante a madrugada, sensação de que há alguém mais na casa. O proprietário já tentou alugar para 5 famílias diferentes nos últimos 2 anos. Ninguém fica mais de 1 mês. Naquela noite, Sandra não conseguiu dormir. Ficou na sala, observando os interruptores, esperando ver o que aconteceria. Às 2h15 da manhã, começou. Uma lâmpada da cozinha piscou uma vez, 2 vezes, e então se acendeu completamente. Depois foi a do corredor. Em seguida, a da sala, onde ela estava sentada. Mas dessa vez, Sandra viu algo que fez seu sangue gelar. Por uma fração de segundo, refletida no vidro da janela, ela viu a silhueta de um homem parado atrás dela. Virou-se rapidamente, mas não havia nada. Apenas a sensação persistente de que estava sendo observada. Foi então que ouviu a voz. Era um sussurro baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar do apartamento. Não apague. Por favor, não apague. Sandra pegou os filhos ainda dormindo, algumas roupas essenciais, e saiu do apartamento naquela mesma madrugada. Nunca mais voltou. Perdeu o depósito, teve que arcar com custos extras de mudança, mas não se importou. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. 6 meses depois, soube através de Dona Carmen que o apartamento estava vazio novamente. A família que havia se mudado para lá depois dela também não havia durado muito tempo. Sempre a mesma história, disse a vizinha, balançando a cabeça. As luzes que não apagam e o homem que caminha na madrugada. Sandra nunca mais passou por aquela rua. Mas às vezes, tarde da noite, quando está organizando suas coisas em seu novo apartamento, ela para antes de apagar as luzes e escuta com atenção, só para ter certeza de que está realmente sozinha. Se você já teve experiências estranhas em casas ou apartamentos, compartilhe nos comentários. E não esqueça de deixar seu like se essa história te fez pensar 2 vezes antes de apagar as luzes hoje à noite. Relato 3.
O apartamento de Carolina ficava no 5º andar de um prédio residencial numa região tranquila da cidade. Era um 2 quartos com uma varanda ampla que dava para um pequeno parque arborizado. Exatamente o que ela havia sonhado quando decidiu morar sozinha pela primeira vez aos 26 anos. A vista era linda, especialmente no final da tarde, quando o sol filtrado pelas copas das árvores criava jogos de luz e sombra no seu pequeno refúgio urbano. Carolina trabalhava como tradutora freelancer, o que significava longas horas em casa, na maioria das vezes sozinha. Ela gostava da solidão, da liberdade de trabalhar em seu próprio ritmo, da possibilidade de fazer pausas na varanda para contemplar a paisagem quando sentia os olhos cansados da tela do computador. Foi numa tarde de quinta-feira, durante uma dessas pausas, que ela o viu pela primeira vez. Estava regando suas plantas na varanda quando percebeu o movimento na janela do prédio à sua frente. Era um edifício similar ao seu, construído na mesma época, com varandas espelhadas que se alinhavam perfeitamente. Na varanda diretamente oposta à sua, aproximadamente na mesma altura, havia um homem parado. Ele estava imóvel, com as mãos apoiadas no parapeito, olhando na direção dela. Usava uma camisa social clara e calças escuras, como se estivesse vestido para o trabalho. Mas havia algo na sua postura que chamou a atenção de Carolina. Ele estava perfeitamente imóvel, não balançava, não mexia as mãos, não parecia nem mesmo piscar. Carolina acenou educadamente, como fazia com outros vizinhos quando os encontrava nas varandas. O homem não respondeu ao cumprimento. Continuou parado na mesma posição, olhando fixamente em sua direção. Ela achou estranho, mas não deu muita importância. Talvez ele estivesse distraído ou simplesmente não era o tipo de pessoa que interagia com vizinhos. No dia seguinte, durante sua pausa habitual das 3 da tarde, Carolina saiu para a varanda e ele estava lá novamente. Mesma posição, mesma roupa, mesma imobilidade absoluta. Dessa vez, ela prestou mais atenção. O homem parecia estar olhando diretamente para ela, mas havia algo perturbador na intensidade daquele olhar. Era como se ele a estivesse estudando, analisando cada movimento que ela fazia. Carolina tentou ignorá-lo, concentrando-se em suas plantas, mas sentiu o peso do olhar constantemente. Era uma sensação desconfortável, quase física, como se alguém estivesse tocando suas costas com a ponta dos dedos. Quando finalmente se virou para olhar novamente, o homem continuava na mesma posição exata, sem ter se movido nenhum centímetro. Isso continuou por uma semana inteira. Todos os dias, no mesmo horário, o homem estava lá. Carolina começou a cronometrar. Ele aparecia sempre às 14h45 e permanecia até aproximadamente às 17h30, sem se mover, sem mudar de posição, apenas observando. Era como se fosse uma estátua colocada na varanda, não uma pessoa real. Preocupada, Carolina decidiu observá-lo mais discretamente de dentro do apartamento, através das cortinas entreabertas da sala. Pegou um binóculo pequeno que usava para observar pássaros no parque e focalizou na varanda do homem. O que viu fez seu estômago embrulhar. O rosto do homem era perfeitamente inexpressivo. Não havia emoção, não havia vida nos olhos. Ele simplesmente olhava, com a face completamente relaxada, como se estivesse dormindo de olhos abertos. Mas o mais perturbador era que mesmo quando Carolina se movia pela sala, quando ia de um lado para o outro, os olhos dele pareciam acompanhar seus movimentos através da janela. Isso era impossível. Da distância em que ele estava, não deveria conseguir vê-la se movimentando dentro do apartamento, especialmente com as cortinas parcialmente fechadas. Mas cada vez que ela mudava de posição, a cabeça do homem se movia sutilmente, mantendo o olhar fixo em sua direção. Carolina começou a alterar sua rotina. Em vez de sair na varanda às 3 da tarde, passou a fazer suas pausas em horários diferentes.
Mas não importava quando ela saísse, manhã, tarde, início da noite, o homem estava sempre lá, sempre na mesma posição, sempre olhando. Decidiu investigar. Durante o fim de semana, ficou observando a varanda do vizinho desde cedo. Às 6 da manhã, não havia ninguém. Às 8 horas, ainda estava vazia. Mas às 8h15, quando ela saiu da cozinha com uma xícara de café e olhou novamente, ele estava lá, como se tivesse materializado do nada. Isso era impossível. Carolina havia ficado observando a varanda intermitentemente e em nenhum momento havia visto o homem chegar ou se posicionar. Era como se ele simplesmente aparecesse. Começou a anotar os horários, tentando encontrar um padrão. Descobriu que o homem aparecia sempre nos momentos em que ela estava prestes a sair para a varanda. Se ela planejava regar as plantas às 10 horas, ele estava lá às 9h45. Se decidia tomar um café ao ar livre às 16 horas, ele aparecia às 15h45. Era como se ele soubesse antecipadamente quais eram seus planos. A situação estava afetando seu trabalho. Carolina se sentia constantemente observada, mesmo dentro do apartamento. Instalou cortinas blackout em todas as janelas, mas isso apenas piorou a sensação de clausura. Ela precisava da luz natural para trabalhar, mas não conseguia suportar a ideia de estar exposta àquele olhar constante. Decidiu tomar uma atitude. Procurou informações sobre o prédio da frente, descobriu o endereço exato e o telefone da administração. Quando ligou, a recepcionista foi educada, mas evasiva. O apartamento que a senhora está perguntando? Houve uma pausa na linha. Esse apartamento está vazio há mais de 6 meses. Estamos tentando alugá-lo, mas, bem, tem havido algumas dificuldades. Dificuldades? Carolina insistiu. Questões de manutenção, problemas estruturais. Nada sério, mas enquanto não resolvermos, não podemos alugar. Carolina sentiu um frio percorrer sua espinha. Tem certeza de que não há ninguém morando lá? Porque eu vejo um homem na varanda todos os dias. O silêncio na linha se estendeu por vários segundos. Quando a recepcionista voltou a falar, sua voz havia mudado de tom. A senhora está vendo alguém na varanda do 502? Sim, todos os dias. Um homem de camisa social fica parado lá por horas. Senhora, isso é impossível. Aquele apartamento não tem mais acesso à varanda há 4 meses. Houve um problema estrutural grave. A varanda foi interditada e lacrada por segurança. Ninguém pode entrar lá. Carolina desligou o telefone com as mãos tremendo. Correu para a sala e olhou através das cortinas. O homem estava lá, na mesma posição de sempre. Mas agora, ela podia ver que havia algo errado com a varanda dele. Parecia desbotada, como se estivesse sendo vista através de um vidro embaçado. Os contornos não eram tão nítidos quanto deveriam ser. Pegou o binóculo novamente e focalizou com mais atenção. O que viu fez com que ela deixasse o aparelho cair no chão. O homem estava lá, perfeitamente visível, mas através de seu corpo ela conseguia ver o fundo da varanda. Ele era translúcido. Naquela noite, Carolina pesquisou obsessivamente sobre o prédio da frente. Encontrou notícias antigas nos arquivos digitais do jornal local. 6 meses atrás, um homem havia caído da varanda do apartamento 502. Era um corretor de imóveis de 42 anos, que havia ido mostrar o apartamento para possíveis inquilinos. Por razões desconhecidas, o parapeito da varanda cedeu e ele caiu 5 andares. A foto do homem acompanhava a matéria. Era exatamente o mesmo rosto que Carolina havia estado vendo todos esses dias. Segundo a reportagem, o acidente havia acontecido numa quinta-feira, às 15 horas. O homem estava sozinho no apartamento, aguardando um casal de interessados que não apareceu. Os vizinhos relataram ter ouvido o barulho da queda, mas quando desceram para socorrer, já era tarde demais. Carolina leu e releu a matéria, tentando processar a informação.
O homem havia morrido exatamente no horário em que ela costumava fazer suas pausas na varanda. E desde então, todos os dias, no mesmo horário, ele aparecia na varanda interditada, observando o local onde havia passado seus últimos momentos de vida. Mas por que estava olhando especificamente para ela? Carolina continuou pesquisando e encontrou mais detalhes sobre o acidente. O corretor estava esperando um casal interessado em alugar o apartamento. Eles haviam marcado para as 15h15, mas nunca apareceram. O homem ficou esperando sozinho na varanda até o momento do acidente. Então, Carolina entendeu. Ele ainda estava esperando, ainda estava aguardando os inquilinos que nunca chegaram, observando qualquer movimento que pudesse indicar a chegada das pessoas que ele esperava encontrar naquele dia fatídico. A partir daquele dia, Carolina evitou completamente a varanda durante as tardes. Mudou sua rotina de trabalho, fez suas pausas em outros cômodos, fechou as cortinas da sala, mas mesmo assim, sentia sua presença. Era como se, agora que ela sabia a verdade, a conexão entre eles tivesse se intensificado. Uma tarde, cerca de 2 semanas depois da descoberta, Carolina estava trabalhando quando ouviu um barulho na varanda. Era um som sutil, como se alguém estivesse batendo levemente no vidro da porta. Tentou ignorar, mas o barulho persistiu. 3 batidas suaves, uma pausa, 3 batidas novamente. Relutantemente, foi até a porta da varanda e olhou através do vidro. Não havia nada em sua varanda, mas quando olhou em direção ao prédio da frente, o homem estava lá. Dessa vez, ele não estava apenas parado, estava acenando para ela, fazendo gestos como se estivesse tentando chamá-la para se aproximar. Carolina recuou instintivamente da porta. O homem continuou acenando, e agora ela podia ver que seus lábios se moviam, como se estivesse dizendo alguma coisa. A distância era grande demais para ouvir qualquer som, mas a urgência em seus gestos era inconfundível. As batidas na porta da varanda se intensificaram. 3 batidas, pausa, 3 batidas. Era como se alguém estivesse do lado de fora, tentando entrar. Mas Carolina sabia que estava no 5º andar. Era impossível que houvesse alguém batendo em sua porta da varanda. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Ia se mudar. Não importava o custo. Não importava a dificuldade de encontrar outro lugar rapidamente. Não conseguia mais viver sob aquele olhar constante, sob aquela sensação de estar sendo esperada por alguém que não pertencia mais ao mundo dos vivos. No dia da mudança, enquanto os funcionários da empresa transportadora carregavam seus móveis, Carolina fez uma última verificação do apartamento. Quando passou pela sala, não conseguiu resistir e olhou uma última vez em direção ao prédio da frente. O homem não estava na varanda. Pela primeira vez em meses, a varanda interditada estava vazia. Carolina sentiu um misto de alívio e estranheza. Talvez sua partida tivesse quebrado o ciclo, talvez ele finalmente pudesse descansar. Mas quando já estava na rua, carregando a última caixa para o caminhão de mudança, Carolina olhou para cima, para o apartamento que havia deixado. Lá, na sua antiga varanda, estava uma figura parada junto ao parapeito. Era o homem da camisa social, na mesma posição imóvel de sempre. Só que agora ele estava em sua varanda e continuava observando, esperando. Carolina nunca soube se a próxima pessoa que alugasse seu antigo apartamento também seria observada, também sentiria aquele olhar constante e perturbador. Mas às vezes, quando está em seu novo lar, longe daquele prédio e daquela vista, ela ainda tem a sensação de estar sendo observada. E quando olha pelas janelas de seu novo apartamento, tem o cuidado de verificar todas as varandas dos prédios vizinhos, só para ter certeza de que está realmente sozinha. Se você já sentiu aquela sensação incômoda de estar sendo observado, sem conseguir explicar o porquê, você sabe do que Carolina estava falando. Deixe seu like se essa história te fez olhar com mais atenção para as janelas ao seu redor.
Continuem aí conosco, porque ainda temos mais 3 histórias que vão mexer com vocês. E lembrem-se de se inscrever no canal, para não perder nenhum relato novo que chega toda semana. Relato 4. Roberto sempre teve paixão por lugares isolados. Como fotógrafo de natureza, estava acostumado a percorrer estradas secundárias em busca de paisagens únicas, longe das rotas turísticas tradicionais. Foi durante uma dessas expedições, numa tarde nebulosa de inverno, que descobriu a pousada Vale Verde. O estabelecimento ficava numa estrada de terra que serpenteava entre montanhas cobertas de mata atlântica, a cerca de 3 horas de carro da cidade mais próxima. Era uma construção antiga, de estilo colonial, com paredes caiadas e telhas de barro que pareciam ter sido tocadas pela pátina do tempo. Um pequeno jardim bem cuidado cercava a entrada principal e uma placa de madeira entalhada anunciava Pousada Vale Verde, hospedagem e refeições. Roberto havia planejado acampar naquela região, mas a chuva que começara a cair no final da tarde o fez reconsiderar. A pousada parecia ser uma opção perfeita, isolada o suficiente para oferecer as paisagens que ele procurava, mas com o conforto básico que uma noite chuvosa exigia. Quando estacionou o carro em frente à entrada, notou que o local parecia deserto. Não havia outros veículos no pequeno estacionamento de cascalho e as janelas da pousada estavam todas fechadas. Mas havia luz nas janelas do térreo e a placa da entrada não indicava que estivesse fechada. Roberto tocou a campainha da recepção e aguardou. Após alguns minutos, ouviu passos se aproximando e a porta se abriu para revelar uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque baixo, vestindo um avental florido sobre um vestido simples. "Boa tarde", disse ela com um sorriso caloroso, mas Roberto notou que havia algo ligeiramente forçado em sua expressão. "Posso ajudá-lo? Gostaria de saber se vocês têm um quarto disponível para hoje à noite", Roberto explicou, apontando para a chuva que começava a cair mais forte. "Eu sou fotógrafo, estava planejando acampar na região, mas com esse tempo..." Claro. A mulher se apressou em responder, abrindo a porta mais amplamente para convidá-lo a entrar. "Temos vários quartos disponíveis. Meu nome é Dona Irene. Sou a proprietária. Entre, por favor. Não fique aí no relento." A recepção era acolhedora, decorada com móveis rústicos de madeira escura e fotografias antigas das montanhas da região. Um perfume suave de lavanda pairava no ar, misturado com o cheiro característico de casas antigas. Um aroma de madeira, cera de abelha e tempo. Roberto se sentiu imediatamente relaxado. "Vocês devem estar numa temporada mais calma", comentou ele, enquanto Dona Irene preenchia uma ficha de registro à mão. "Não vi nenhum outro carro no estacionamento." Houve uma pausa quase imperceptível antes de Dona Irene responder. Sim, esta época do ano é mais tranquila mesmo. O pessoal prefere vir no verão, quando faz mais calor para as trilhas e cachoeiras." Roberto achou a explicação razoável, embora fosse exatamente esse tipo de ambiente quieto e introspectivo que ele procurava para seu trabalho. "Perfeito para mim. Quanto mais isolado, melhor para as fotografias." "Vou colocá-lo no quarto 6, disse Dona Irene, entregando-lhe uma chave antiga de metal. "É no 2º andar. Tem uma vista linda das montanhas. O jantar é servido às 8, se o senhor tiver interesse." Roberto agradeceu e subiu as escadas de madeira que rangiam suavemente sob seus pés. O corredor do 2º andar era iluminado por arandelas antigas que criavam círculos aconchegantes de luz amarelada nas paredes. O quarto 6 ficava no final do corredor, e quando Roberto abriu a porta, encontrou um ambiente simples, mas confortável. Uma cama de casal com colcha de retalhos, uma cômoda antiga, uma poltrona junto à janela e um pequeno banheiro anexo. A vista da janela era realmente espetacular. Mesmo com a chuva, Roberto podia ver o vale se estendendo até as montanhas distantes, cobertas por uma névoa que criava camadas etéreas de cinza e verde.
Seria um cenário perfeito para fotografar na manhã seguinte, quando a luz estivesse melhor. Depois de se instalar e organizar seu equipamento fotográfico, Roberto desceu para o jantar. A sala de refeições era ampla, com várias mesas cobertas por toalhas xadrez e uma lareira, onde crepitava um fogo acolhedor. Dona Irene o recebeu com o mesmo sorriso caloroso e o conduziu a uma mesa perto da janela. "Hoje temos frango caipira com polenta e legumes da horta", anunciou ela, começando a servir sem aguardar resposta. "Tudo feito aqui mesmo, ingredientes frescos." A comida estava deliciosa, temperada com ervas que Roberto não conseguia identificar, mas que conferiam um sabor caseiro e reconfortante ao prato. Ele elogiou a refeição e Dona Irene pareceu genuinamente satisfeita com o feedback. "Há quanto tempo a pousada existe?" Roberto perguntou, tentando puxar conversa. "Faz quase 30 anos que abri as portas", respondeu ela, mas Roberto notou que seus olhos não encontraram os dele quando disse isso. "Sempre gostei de receber pessoas, de cuidar dos hóspedes como se fossem da família." "E seu marido? Ele também trabalha na pousada?" Uma sombra passou pelo rosto de Dona Irene. "Meu marido, ele cuida da manutenção externa, dos jardins. Vocês provavelmente não vão se encontrar. Ele é meio tímido com hóspedes." Roberto assentiu, concentrando-se na refeição. Mas havia algo na atmosfera da pousada que o deixava ligeiramente desconfortável. Era difícil explicar. Talvez fosse o silêncio absoluto do lugar, quebrado apenas pelo barulho da chuva e pelo crepitar da lareira. Em todas as pousadas em que havia ficado, sempre havia outros sons. Conversas de outros hóspedes, televisão ligada em algum canto, movimento de funcionários. Aqui, parecia que ele e Dona Irene eram as únicas pessoas em todo o edifício. Após o jantar, Roberto voltou ao quarto e tentou se distrair organizando as fotografias que havia tirado durante a viagem. Mas a chuva havia parado e o silêncio que se seguiu era quase opressivo. Era o tipo de quietude absoluta que só existe em lugares muito isolados, mas ainda assim havia algo perturbador naquela ausência completa de sons. Foi quando ouviu vozes. Eram vozes abafadas, vindas de algum lugar do andar de baixo. Roberto não conseguia distinguir as palavras, mas claramente havia pelo menos 2 pessoas conversando. Uma delas parecia ser Dona Irene, mas havia outra voz, mais grave, provavelmente masculina. Devia ser o marido dela, pensou Roberto, lembrando-se da menção durante o jantar. Mas conforme prestava mais atenção, percebeu que não eram apenas 2 vozes. Havia 3, talvez 4 pessoas falando simultaneamente. Roberto ficou confuso. Dona Irene havia dado a entender que a pousada estava praticamente vazia, mas claramente havia outros hóspedes ou funcionários no andar de baixo. Curioso, Roberto abriu a porta do quarto e prestou atenção ao som que vinha do andar inferior. As vozes eram mais claras agora, ecoando pelo corredor vazio. Eram conversas sobrepostas, como se várias pessoas estivessem reunidas na sala de refeições ou na recepção. Ocasionalmente, podia ouvir risadas, o barulho de talheres contra pratos, cadeiras sendo arrastadas no chão de madeira. Isso explicaria a sensação de vazio que havia percebido durante o jantar. Provavelmente os outros hóspedes haviam jantado mais cedo, ou talvez estivessem chegando agora para uma refeição noturna. Roberto considerou descer para conhecer as outras pessoas. Sempre gostava de trocar experiências com outros viajantes. Mas quando chegou ao topo da escadaria, as vozes cessaram abruptamente. O silêncio retornou de forma tão súbita que Roberto se perguntou se não havia imaginado os sons. Desceu alguns degraus, tentando ouvir algum movimento, mas a pousada estava completamente silenciosa novamente. "Dona Irene?", chamou ele hesitante. Sua voz ecoou no corredor vazio, mas não houve resposta. Roberto desceu até a recepção. O local estava às escuras, iluminado apenas pela luz que vinha da escadaria. A sala de refeições também estava vazia, as mesas limpas e arrumadas, como se ninguém tivesse jantado ali em horas.
Até mesmo a lareira havia sido apagada, deixando apenas o cheiro residual de cinzas no ar. Confuso, Roberto voltou ao seu quarto. Talvez tivesse imaginado as vozes, talvez fosse o som da chuva ou do vento nas árvores criando ilusões auditivas. Lugares isolados podiam brincar com a mente das pessoas, especialmente quando se estava acostumado com o barulho constante da cidade. Mas 2 horas depois, as vozes recomeçaram. Dessa vez, Roberto tinha certeza de que não estava imaginando. Eram conversas claras, distintas, vindas definitivamente do andar de baixo. Podia ouvir o som de garfos e facas, copos sendo colocados sobre as mesas, até mesmo o barulho de uma cadeira rangendo como alguém se levantasse. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, Roberto saiu do quarto silenciosamente e desceu as escadas. Parou no meio da escadaria, de onde podia ver parte da sala de refeições. As vozes estavam mais altas agora, e ele conseguia distinguir fragmentos de conversa. A vista das montanhas é realmente espetacular. Dona Irene sempre fez a melhor comida da região. Faz anos que venho aqui, nunca me canso deste lugar. Roberto desceu mais alguns degraus, tentando ver quem estava falando. Mas quando chegou ao ponto onde podia ter uma visão completa da sala de refeições, ela estava completamente vazia. As mesas estavam vazias. Não havia pratos, copos ou pessoas, mas as vozes continuavam, como se viessem das próprias paredes. O sangue de Roberto gelou. As conversas continuavam normalmente, como se houvesse uma festa em andamento numa sala que estava claramente deserta. Ele podia ouvir risadas, o barulho de pessoas se movimentando, até mesmo o som de alguém brindando. Por mais uma noite maravilhosa na pousada Vale Verde. A voz que fez o brinde era clara, masculina, e parecia vir de uma mesa específica no canto da sala. Mas não havia ninguém sentado ali. Roberto subiu as escadas correndo, trancou-se no quarto e passou o resto da noite acordado, ouvindo as vozes que continuaram até próximo ao amanhecer. Eram conversas de pessoas felizes, satisfeitas, elogiando a comida, a hospitalidade de Dona Irene, a beleza do lugar. Mas não havia ninguém lá. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Roberto tentou abordar o assunto diplomaticamente. Parece que vocês tiveram outros hóspedes ontem à noite, comentou, observando a reação de Dona Irene. Ouvi várias pessoas conversando na sala de refeições. O rosto de Dona Irene perdeu toda a cor. Ela parou de servir o café e suas mãos tremeram ligeiramente. Outros hóspedes? Repetiu ela, evitando o olhar de Roberto. Não tivemos outros hóspedes ontem. O senhor foi nosso único hóspede. Mas eu ouvi vozes, conversas, pessoas jantando. Deve ter sido o vento, ela interrompeu rapidamente. Às vezes, o vento nas árvores cria sons estranhos. Ou talvez um rádio que ficou ligado em algum lugar. Mas Roberto sabia que não havia sido vento. E a reação de Dona Irene confirmou que havia algo que ela não estava contando. Após o café, ele fez suas fotografias das montanhas como planejado, mas estava ansioso para deixar o local. Havia uma atmosfera pesada na pousada que o deixava cada vez mais desconfortável. Quando foi fazer o check-out, Dona Irene estava visivelmente nervosa. "Espero que tenha gostado da estadia", disse ela, mas sua voz soava tensa. "Foi interessante", Roberto respondeu diplomaticamente. "Há quanto tempo exatamente a pousada não recebe outros hóspedes?" Dona Irene ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de tristeza. "Faz 5 anos", admitiu ela. "Desde o acidente na estrada. Um ônibus de turismo que vinha para cá saiu da pista numa noite de chuva forte. 15 pessoas morreram, incluindo meu marido, que estava indo buscá-los na cidade." Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "E desde então, ninguém mais vem. A estrada ficou com má fama, as pessoas têm medo, mas eu não posso deixar este lugar. É tudo que me resta dele, da vida que construímos juntos." "Dona Irene",
Roberto disse gentilmente. As vozes que ouvi ontem à noite... Ela o interrompeu com um sorriso triste. Eles vêm todas as noites. Os hóspedes que nunca chegaram. Jantam, conversam, elogiam a comida, como sempre fizeram quando estavam vivos. Eu sirvo a mesa, preparo a comida, faço tudo como se eles estivessem realmente aqui. Roberto entendeu então por que havia sido servido na noite anterior. Por que Dona Irene havia preparado uma refeição completa para uma pessoa apenas. Ela estava acostumada a servir para 15 pessoas que nunca chegavam, que nunca chegariam. E eles são amistosos? Roberto perguntou, tentando entender. Eles não sabem que estão mortos, Dona Irene explicou. Para eles, é apenas mais uma noite de férias na pousada. Eles são felizes aqui e eu me sinto menos sozinha quando eles vêm. Roberto partiu da pousada Vale Verde com uma mistura de tristeza e alívio. Durante a viagem de volta, refletiu sobre Dona Irene e sua rotina noturna de servir hóspedes fantasmas que reviviam eternamente uma viagem que nunca completaram. Semanas depois, tentou encontrar informações sobre a pousada na internet, mas não encontrou nenhum site, nenhuma referência online. Era como se o lugar existisse numa realidade paralela, mantido vivo apenas pela devoção de uma mulher que se recusava a aceitar que seu mundo havia terminado numa noite chuvosa, 5 anos atrás. Roberto nunca voltou àquela região, mas às vezes, em noites silenciosas, lembra-se das vozes felizes ecoando numa sala de refeições vazia, e se pergunta se Dona Irene ainda serve o jantar para os hóspedes que nunca chegaram. Estamos chegando às 2 últimas histórias desta noite. Se vocês estão gostando desses relatos, não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Ainda temos 2 experiências que vão mexer com vocês. Relato 5. Lucas tinha apenas 12 anos quando sua família se mudou para a casa da fazenda que havia pertencido a seu avô. Era uma propriedade antiga, no interior de Minas Gerais, cercada por morros cobertos de mata e atravessada por um riacho que murmurava constantemente entre as pedras. Para um garoto acostumado com a vida na cidade, aquele lugar era um paraíso de aventuras esperando para serem descobertas. A casa principal era grande e arejada, com varandas largas e um quintal que se estendia até onde a vista alcançava. Mas foi nos fundos da propriedade, além do pomar de jabuticabeiras, que Lucas fez sua descoberta mais intrigante. Um poço antigo, aparentemente abandonado há décadas. O poço ficava numa clareira pequena, cercado por um muro baixo de pedras empilhadas. Não tinha mais o telhado que tradicionalmente cobria esse tipo de construção, e uma tampa de madeira apodrecida jazia meio aberta sobre a abertura circular. Lucas se aproximou curiosamente e tentou olhar para dentro, mas a escuridão era completa. Nem mesmo a luz forte do sol do meio-dia conseguia penetrar mais do que alguns metros na profundidade. Cuidado com esse poço, advertiu seu Joaquim, o caseiro que cuidava da propriedade há mais de 20 anos. Faz tempo que secou, mas é fundo. Se cair lá dentro, ninguém mais te tira. Lucas perguntou há quanto tempo o poço estava seco e seu Joaquim coçou a cabeça pensativo. Rapaz, desde que eu me conheço por gente, esse poço não tem água. Seu avô dizia que secou logo depois que... Bem, depois de uma tragédia que aconteceu aqui há muito tempo, mas melhor não mexer com essas coisas antigas. Naturalmente, a advertência apenas aumentou a curiosidade de Lucas. Durante as primeiras semanas na fazenda, ele visitava o poço quase todos os dias, tentando enxergar o fundo, jogando pedrinhas para ouvir o eco que elas faziam ao bater nas paredes. O som sempre demorava vários segundos para retornar, confirmando que o poço era realmente muito profundo. Foi numa tarde quente de janeiro que Lucas ouviu a primeira voz. Estava sozinho na clareira, brincando com um estilingue que havia feito com galhos de goiabeira, quando ouviu um som vindo do interior do poço. Era sutil, quase imperceptível, mas definitivamente uma voz humana.
Soava como alguém chamando, mas as palavras eram abafadas demais pela distância para serem compreendidas. Lucas se aproximou da borda e gritou: "Tem alguém aí embaixo?" O eco de sua própria voz ricocheteou pelas paredes do poço, voltando distorcido e múltiplo alguns segundos depois. Mas logo em seguida, ouviu novamente a outra voz, mais clara dessa vez. Era uma voz infantil, de alguém aproximadamente da sua idade que parecia estar respondendo ao seu chamado. "Socorro! Me ajudem!" O sangue de Lucas gelou. Havia realmente alguém no fundo do poço. Sem hesitar, correu até a casa para buscar ajuda. Pai, tem alguém preso no poço dos fundos." Seu pai, um homem prático e cético por natureza, ouviu a explicação com cara de descrença, mas concordou em verificar. Junto com seu Joaquim, eles caminharam até a clareira. O caseiro carregava uma lanterna potente e uma corda longa que guardava no galpão de ferramentas. "Tem alguém aí embaixo?" O pai de Lucas gritou, direcionando a luz da lanterna para o interior do poço. Aguardaram em silêncio. Apenas o eco da pergunta retornou, multiplicado pelas paredes circulares. Não houve nenhuma resposta. "Deve ter sido impressão sua, filho", o pai disse, mas seu Joaquim parecia inquieto. "Doutor", o caseiro disse hesitante, "talvez seja melhor não mexer muito com esse poço. Lugar tem suas histórias." "Que histórias?" o pai de Lucas perguntou. Seu Joaquim olhou ao redor como se temesse ser ouvido por alguém invisível. "Faz uns 40 anos, o filho do antigo dono da fazenda vizinha caiu nesse poço. Era um menino da idade do Lucas aqui. Estava brincando sozinho e ninguém viu quando aconteceu. Só encontraram ele 3 dias depois, quando já era tarde demais." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E desde então, vez ou outra, as pessoas ouvem vozes vindo do poço, sempre de criança, sempre pedindo ajuda. Seu avô dizia que era a alma do menino, que não encontrava descanso porque ninguém pôde salvá-lo a tempo. O pai de Lucas, homem de pouca paciência para superstições, balançou a cabeça. "São fantasias, efeito acústico, vento passando pelas pedras, qualquer coisa menos fantasma." "Lucas, prometa que não vai brincar perto desse poço sozinho." Lucas prometeu, mas sua curiosidade estava mais aguçada do que nunca. Nos dias seguintes, ficou observando o poço à distância, tentando ouvir algum som. Durante o dia, não percebia nada incomum. Mas no final da tarde, quando as sombras começavam a se alongar e a temperatura esfriava, às vezes ouvia murmúrios vagos vindo da profundidade. Uma semana depois do primeiro incidente, Lucas decidiu fazer um experimento. Pegou emprestado o gravador portátil de seu pai e o levou até o poço no final de uma tarde. Posicionou o aparelho na borda e deixou gravando por 2 horas, enquanto fingia estar brincando em outro local para não despertar suspeitas. Quando reproduziu a gravação naquela noite em seu quarto, com fones de ouvido, Lucas quase derrubou o aparelho no chão de susto. Aos 43 minutos de gravação, clara como cristal, havia uma voz de criança. "Por favor, alguém, me ajudem a sair daqui." A voz era melancólica, carregada de desespero e definitivamente vinha do interior do poço. Mas o que mais perturbou Lucas foi perceber que a voz continuava falando em intervalos irregulares durante quase toda a gravação. Às vezes pedia ajuda, às vezes apenas chamava por sua mãe e ocasionalmente fazia perguntas como: "Tem alguém aí em cima?" ou "Por que ninguém vem me buscar?" Lucas ficou em dúvida se deveria contar para os pais sobre a gravação. Por um lado, era uma prova concreta de que havia algo inexplicável acontecendo no poço. Por outro, sabia que seria proibido de se aproximar do local, e sua curiosidade ainda não estava satisfeita. Decidiu investigar mais. Durante os dias seguintes, começou a conversar com a voz do poço. Descobriu que se posicionasse na borda e falasse em direção à abertura, recebia respostas.
A criança no fundo parecia ansiosa para conversar, como se estivesse sozinha há muito tempo. Como você se chama? Lucas perguntou numa dessas conversas. Pedro, veio a resposta ecoada. Meu nome é Pedro. E você? Lucas. Há quanto tempo você está aí embaixo, Pedro? Houve uma pausa longa antes da resposta. Não sei. Está muito escuro aqui. Eu estava brincando e caí. Machucou muito quando caí. Por que minha mãe não veio me buscar? O coração de Lucas se apertou. Se seu Joaquim estava certo, Pedro estava naquele poço há 40 anos. Mas para ele parecia que havia sido ontem. Pedro, você se lembra de quando isso aconteceu? Foi hoje de manhã, veio a resposta confusa. Eu estava perseguindo meu cachorro e ele correu para perto do poço. Quando me aproximei para pegá-lo, as pedras da borda cederam e eu caí. O Bingo fugiu correndo. Acho que ele foi buscar ajuda, mas ainda não voltou. Lucas engoliu em seco. Pedro não sabia que estava morto há décadas. Para ele, era apenas mais um dia esperando ser resgatado. As conversas se tornaram rotineiras. Todas as tardes, Lucas ia até o poço e passava alguns minutos falando com Pedro. O menino fantasma parecia imensamente grato pela companhia, e Lucas começou a se sentir responsável por oferecer algum conforto àquela alma perdida. Mas, conforme as semanas passavam, Lucas percebeu que algo estava mudando. Pedro começou a fazer perguntas estranhas. Lucas, você pode descer aqui para fazer companhia? Estou muito sozinho. Não posso, Pedro. É muito perigoso. Mas não é perigoso. Eu estou aqui há muito tempo e não aconteceu nada de ruim. É só um pouco escuro, mas a gente se acostuma. Como você está se mantendo vivo, sem comida nem água? Houve uma pausa longa. Eu não sei. Acho que não tenho fome. Talvez alguém esteja descendo comida quando eu durmo. As respostas de Pedro estavam ficando cada vez mais desconectadas da realidade, e suas tentativas de convencer Lucas a descer no poço se tornaram mais frequentes e insistentes. Se você descer, podemos brincar juntos, Pedro dizia. Tenho alguns brinquedos aqui que encontrei, e não é tão fundo quanto parece. É só pular que você chega aqui rapidinho. Lucas sabia que isso não era verdade. Havia jogado muitas pedras no poço, e o som demorava vários segundos para retornar. Era profundo demais para alguém sobreviver a uma queda. Foi então que Lucas teve uma ideia perturbadora. E se Pedro não estava tentando apenas ter companhia? E se, de alguma forma, ele queria que Lucas compartilhasse do mesmo destino que ele? A confirmação de seus receios veio numa tarde quando Pedro fez uma pergunta que gelou o sangue de Lucas. Lucas, você sabe como eu morri? Lucas ficou em silêncio, sem saber como responder. Eu me lembro agora, Pedro continuou, sua voz ecoando de forma estranha pelo poço. Não foi um acidente. Alguém me empurrou. Alguém que queria que eu ficasse aqui para sempre. E agora eu entendo por quê. É muito solitário estar sozinho no escuro. Pedro, eu preciso ir agora, Lucas disse, se afastando da borda do poço. Não! A voz de Pedro ecoou com uma força que Lucas nunca havia ouvido antes. Você não pode me deixar sozinho de novo. Você é meu amigo. Amigos ficam juntos. Lucas correu de volta para casa, o coração batendo descompassado. Naquela noite, contou tudo para seus pais. As conversas, a gravação, tudo. Para sua surpresa, eles não duvidaram da história. O pai de Lucas havia notado mudanças no comportamento do filho nas últimas semanas, e a mãe havia ouvido Lucas falando sozinho no quintal várias vezes. Na manhã seguinte, chamaram um padre da cidade para benzer a propriedade. Padre Antônio era um homem idoso, acostumado com situações incomuns na zona rural. Ouviu a história de Lucas com seriedade e concordou em visitar o poço. Quando chegaram à clareira, Padre Antônio se aproximou da borda e falou com voz firme. Pedro, se você está aí, escute com atenção. Já passou da hora de você seguir seu caminho. Sua família está esperando por você em outro lugar, um lugar sem dor,
sem solidão. A resposta veio imediatamente, mais desesperada do que Lucas jamais havia ouvido. Eu não quero ir, aqui é minha casa agora, e o Lucas é meu amigo, ele vai ficar comigo. Não, Pedro, o padre respondeu calmamente. Lucas tem sua própria vida para viver, e você precisa aceitar que a sua já terminou há muito tempo. O que aconteceu a seguir assombrou Lucas pelo resto de sua vida. Um vento forte começou a soprar na clareira, embora não houvesse nenhuma brisa no resto da fazenda. As folhas das árvores ao redor começaram a balançar violentamente e um gemido longo e melancólico ecoou do interior do poço. Eu não vou! Eu não vou! Se eu não posso ter o Lucas comigo, então ninguém mais vai poder falar comigo. A voz de Pedro estava se tornando distorcida, raivosa, completamente diferente da criança triste que Lucas havia conhecido. E então, subitamente, tudo parou. O vento cessou, as folhas pararam de balançar e um silêncio absoluto tomou conta da clareira. Padre Antônio fez uma oração longa em latim, jogou água benta no interior do poço e orientou a família de Lucas a lacrar definitivamente a abertura. Às vezes, explicou o padre, quando alguém morre de forma traumática, especialmente uma criança, a alma pode ficar presa entre os mundos. Pedro estava agarrado à sua própria morte, revivendo constantemente o trauma da queda. E quando encontrou em Lucas uma conexão com o mundo dos vivos, se apegou a ela desesperadamente. No dia seguinte, seu Joaquim e o pai de Lucas soldaram uma tampa de ferro sobre o poço e empilharam pedras grandes por cima. Lucas nunca mais ouviu a voz de Pedro. Mas 3 semanas depois, algo estranho aconteceu. Lucas estava brincando no quintal quando ouviu alguém chamando seu nome. Virou-se e viu, parado na borda da mata, um menino da sua idade que ele nunca havia visto antes. O garoto usava roupas antigas, meio desbotadas, e tinha uma expressão triste no rosto. Lucas, o menino disse, por que você não quer mais brincar comigo? Era Pedro. De alguma forma, ele havia encontrado uma maneira de sair do poço. Lucas correu para dentro de casa e contou para os pais. Quando voltaram para verificar, não havia ninguém na borda da mata. Mas nas semanas seguintes, Lucas continuou vendo Pedro, sempre à distância, sempre observando, sempre com aquela expressão melancólica. O fantasma nunca mais tentou se comunicar diretamente, mas sua presença era constante. Lucas o via refletido nas janelas da casa, parado entre as árvores do pomar, sentado na varanda durante a madrugada. Era como se Pedro tivesse desistido de tentar convencer Lucas a se juntar a ele, mas não conseguisse aceitar a separação definitiva. A família acabou se mudando da fazenda 6 meses depois. Oficialmente, o pai de Lucas disse que era por questões profissionais, mas todos sabiam que a verdadeira razão era a presença constante de Pedro. O menino fantasma estava afetando o sono e a paz de toda a família. Anos mais tarde, quando Lucas já era adulto e morava na cidade, soube que a fazenda havia sido vendida para uma família com crianças pequenas. Algumas semanas depois, recebeu um telefonema de seu Joaquim. Dr. Lucas, disse o caseiro, o senhor se lembra do Pedro? Pois é, a família nova tem um menino da idade que o senhor tinha. E ele anda dizendo que fez um amigo novo, um menino que brinca com ele no quintal. Só que esse menino, ninguém mais consegue ver ele. Lucas desligou o telefone com as mãos tremendo. Pedro havia encontrado uma nova companhia. E desta vez, Lucas não estava lá para proteger a criança dos pedidos insistentes do fantasma solitário. Nunca mais voltou à fazenda, mas às vezes, em noites silenciosas, Lucas ainda pode ouvir um eco distante na sua memória. Por favor, alguém, me ajudem a sair daqui. Se vocês conhecem lugares onde tragédias deixaram marcas que o tempo não conseguiu apagar, vocês entenderão o que Lucas viveu. Deixem seu like se essa história mexeu com vocês e comentem sobre locais que carregaram energias pesadas que vocês já visitaram. Chegamos à última história da noite.
Se vocês chegaram até aqui, obrigado por ficarem conosco nessa jornada pelo inexplicável. E lembrem-se de se inscrever no canal, porque toda semana trazemos relatos como esses que mexem com nossa percepção da realidade. Relato 6. Mariana sempre foi uma pessoa observadora. Como psicóloga, estava acostumada a prestar atenção em detalhes que outros poderiam ignorar. Mudanças sutis na linguagem corporal, padrões de comportamento, pequenos sinais que revelavam grandes verdades sobre as pessoas. Talvez por isso tenha notado a figura tão rapidamente. Começou numa terça-feira chuvosa de maio. Mariana estava voltando do consultório para casa, caminhando pela Rua das Palmeiras como fazia todos os dias há 3 anos. Era uma rua residencial tranquila, ladeada por casas antigas com jardins bem cuidados e calçadas arborizadas que criavam um túnel verde durante o verão. Foi quando estava passando em frente ao número 847, uma casa amarela com portão de ferro pintado de branco, que notou algo estranho no seu campo de visão periférico. Era uma sombra, ou pelo menos parecia ser uma sombra, se movendo na mesma direção que ela, mas do outro lado da rua. Mariana olhou diretamente e viu uma figura humana caminhando em passo sincronizado com o seu. Era difícil distinguir detalhes devido à distância e à garoa que embaçava o ar, mas claramente havia alguém ali. A pessoa usava roupas escuras e mantinha a cabeça baixa, como se estivesse evitando olhar na direção dela. Não havia nada particularmente alarmante nisso. Era uma rua pública, outras pessoas também poderiam estar voltando do trabalho naquele horário. Mas algo, na forma como a figura se movia, incomodou Mariana. Era como se estivesse deliberadamente espelhando seus movimentos. Quando ela acelerava o passo, a figura acelerava. Quando diminuía, a figura também diminuía. Para testar sua suspeita, Mariana parou subitamente, fingindo procurar algo na bolsa. Do outro lado da rua, a figura também parou. Permaneceu parada exatamente pelo mesmo tempo que Mariana, e quando ela recomeçou a caminhar, a figura fez o mesmo. Isso era estranho, mas Mariana tentou racionalizar. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez a pessoa do outro lado também estivesse procurando algo na bolsa, ou talvez tivesse parado para amarrar o sapato. Pessoas fazem as mesmas coisas ao mesmo tempo o tempo todo. Isso não significava nada. Mas no dia seguinte, a figura estava lá novamente. Mariana deixou o consultório no mesmo horário de sempre e tomou sua rota habitual. Quando chegou à Rua das Palmeiras, lá estava a silhueta escura do outro lado da calçada, caminhando no mesmo ritmo que ela. Dessa vez, Mariana prestou mais atenção. A figura era definitivamente uma pessoa. Tinha altura e proporções humanas normais. Vestia o que parecia ser um casaco ou sobretudo escuro e mantinha as mãos nos bolsos. Mas havia algo perturbador na sua postura. A pessoa caminhava de forma rígida demais, mecânica, como se cada passo fosse calculado. E embora mantivesse a cabeça abaixada, Mariana tinha a sensação constante de estar sendo observada. Decidiu fazer outro teste. Em vez de seguir direto para casa, dobrou à esquerda numa rua transversal. Olhou por cima do ombro e viu que a figura havia parado na esquina, claramente hesitante. Mariana continuou caminhando e, quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. Paranoia, murmurou para si mesma. Estava trabalhando com casos difíceis ultimamente, lidando com pacientes que sofriam de transtornos de ansiedade e episódios paranoides. Era natural que isso afetasse sua própria percepção, que começasse a ver padrões onde eles não existiam. Mas na quinta-feira, a figura não estava apenas na Rua das Palmeiras, estava também na Avenida Central, onde Mariana sempre almoçava. Mariana havia saído do consultório para um almoço rápido no restaurante japonês da esquina. Era um trajeto de apenas 3 quadras, que ela fazia pelo menos 2 vezes por semana.
Estava esperando o sinal abrir para atravessar a avenida quando percebeu a figura familiar parada do outro lado da rua, na mesma posição relativa que ocupava durante suas caminhadas vespertinas. O coração de Mariana acelerou. Isso não podia ser coincidência. A pessoa estava claramente a seguindo e agora havia aparecido em um horário e local diferentes da rotina usual. Mariana atravessou a rua rapidamente e entrou no restaurante. Escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia observar a calçada. A figura permaneceu parada na esquina por vários minutos. Depois, começou a caminhar lentamente na direção do restaurante. Quando a pessoa passou em frente à janela, Mariana finalmente conseguiu uma visão mais clara. Era um homem de estatura média, vestindo um sobretudo preto que parecia pesado demais para o clima. Usava um chapéu escuro que sombreava seu rosto e mantinha as mãos enterradas nos bolsos. Mas o que mais perturbou Mariana foi perceber que, embora estivesse caminhando normalmente, o homem não projetava sombra no chão. Era meio-dia. O sol estava forte apesar das nuvens esparsas, e todas as outras pessoas na calçada projetavam sombras claras no concreto. Mas ao redor do homem, de sobretudo, o chão permanecia uniformemente iluminado, como se ele não fosse sólido o suficiente para bloquear a luz. Mariana piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas, mas cada vez que olhava, era a mesma coisa. O homem caminhava sem projetar sombra. Naquela tarde, Mariana mudou completamente sua rota de volta. Em vez de pegar a Rua das Palmeiras, tomou um caminho totalmente diferente, passando pelo Parque Municipal e depois por ruas residenciais que nunca havia percorrido antes. Era um trajeto mais longo, mas ela precisava saber se estava realmente sendo seguida ou se sua mente estava pregando peças. O desvio funcionou. Não viu sinal da figura misteriosa durante todo o caminho. Mariana chegou em casa aliviada, convencida de que havia sido paranoia mesmo. Pessoas estranhas existiam em toda parte, e a ausência de sombra provavelmente havia sido um truque da luz ou da sua imaginação ansiosa. Mas na manhã seguinte, quando saiu de casa para ir trabalhar, a figura estava esperando na calçada em frente ao seu prédio. O homem, de sobretudo, estava parado sob uma árvore, a aproximadamente 50 metros da entrada do edifício onde Mariana morava. Quando ela saiu pela porta principal, ele começou a caminhar na mesma direção, mantendo a distância constante de sempre. Mariana sentiu um medo genuíno pela primeira vez. A pessoa não apenas conhecia sua rota de trabalho, conhecia seu endereço. Estava esperando por ela. Isso ia além de uma coincidência estranha, ou mesmo de um seguidor casual. Era algo deliberado, planejado. Ela pegou o telefone e ligou para a polícia. "Quero registrar que estou sendo seguida", disse ao atendente. "Há 3 dias, um homem aparece nos mesmos lugares que eu, sempre mantendo distância, mas claramente me acompanhando." O atendente foi educado, mas cético. "A senhora já tentou abordar essa pessoa? Às vezes, são apenas pessoas que fazem trajetos similares." "Não, eu não tentei abordar. Há algo perturbador nele, e hoje estava esperando na frente do meu prédio." "A senhora se sente em perigo imediato?" Mariana hesitou. Tecnicamente, o homem não havia feito nada ameaçador. Não havia se aproximado, não havia tentado contato, não havia demonstrado agressividade, apenas seguia. "Não exatamente", admitiu. "Então minha sugestão é que a senhora documente os incidentes, anote horários, locais, tire fotos se possível. Se a situação se intensificar ou se a pessoa tentar contato direto, entre em contato conosco novamente." Mariana desligou frustrada, mas decidiu seguir o conselho. Começou a documentar meticulosamente cada aparição da figura. Horários, locais, duração, comportamento observado.
Também tentou fotografar o homem com o celular, mas as imagens sempre saíam borradas ou escuras, como se houvesse algum problema com a câmera. Durante a semana seguinte, o padrão se intensificou. O homem não aparecia apenas durante seus trajetos para o trabalho. Estava presente em praticamente todos os lugares que Mariana ia. No supermercado, mantinha distância de 3 corredores, fingindo examinar produtos. Na academia, ficava parado na calçada do outro lado da rua. Quando ela saía com amigas no fim de semana, ele aparecia nas proximidades do restaurante ou bar, sempre observando de longe. Mariana começou a alterar drasticamente seus hábitos. Mudava de rota constantemente, saía em horários diferentes, evitava lugares que frequentava regularmente. Mas não importava o que fizesse, o homem sempre aparecia. Era como se soubesse antecipadamente aonde ela ia. A situação estava afetando sua vida profissional. Mariana se sentia constantemente ansiosa, olhava por cima do ombro o tempo todo, tinha dificuldade para se concentrar durante as sessões de terapia com seus pacientes. Ironicamente, ela começou a apresentar os mesmos sintomas que tratava em pessoas com transtornos paranoides. Foi então que decidiu confrontar diretamente o homem. Era uma sexta-feira à tarde e Mariana havia acabado de sair de um café no centro da cidade quando o viu na posição habitual, do outro lado da rua, observando. Desta vez, em vez de fingir que não o havia notado, ela atravessou a rua diretamente na direção dele. "Desculpe", disse alto, quando estava a cerca de 10 metros de distância. "Posso falar com o senhor?" O homem não respondeu. Não se moveu, não demonstrou ter ouvido. Permaneceu na mesma posição, com a cabeça baixa e as mãos nos bolsos. Mariana se aproximou mais. "Eu sei que o senhor tem me seguido. Quero saber o porquê." Foi quando chegou a 5 metros de distância que percebeu algo impossível. O homem não estava respirando. Não havia movimento no peito, não havia vapor saindo das narinas apesar do frio da tarde. Era como se fosse uma estátua vestida com roupas humanas. E então ele levantou a cabeça. O que Mariana viu fez com que ela desse vários passos para trás, tropeçando na própria calçada. Não havia rosto sob o chapéu. Ou melhor, havia algo que poderia ter sido um rosto em algum momento, mas agora era apenas uma superfície lisa, sem traços, como se tivesse sido apagado ou nunca tivesse existido realmente. Mariana virou-se e correu. Correu como nunca havia corrido na vida, sem olhar para trás, até chegar em casa. Trancou todas as fechaduras, fechou todas as cortinas e ficou sentada no chão da sala, tremendo e tentando processar o que havia visto. Isso não era possível. Pessoas não caminhavam sem sombra, não ficavam paradas sem respirar, não tinham rostos em branco. O que quer que estivesse a seguindo não era humano. Naquela noite, Mariana pesquisou obsessivamente sobre fenômenos paranormais, figuras sombrias, entidades que seguem pessoas. Encontrou dezenas de relatos similares, pessoas que relatavam ser seguidas por figuras escuras sem face, que apareciam consistentemente, mas nunca tentavam contato direto. Alguns textos sugeriam que essas entidades eram atraídas por pessoas em momentos de transição emocional ou vulnerabilidade psicológica. Mariana refletiu sobre sua vida recente. Havia passado por um divórcio difícil 6 meses atrás. Estava lidando com pacientes particularmente desafiadores no trabalho. Havia sentido uma sensação geral de vazio e direção perdida. Talvez isso tivesse atraído alguma coisa. No fim de semana, Mariana não saiu de casa. Pediu delivery para todas as refeições, cancelou compromissos sociais e ficou observando pela janela para ver se a figura apareceria na calçada em frente ao prédio. Ela não apareceu. Durante 2 dias inteiros, não houve sinal do homem sem rosto. Mariana começou a se sentir esperançosa. Talvez o confronto direto tivesse quebrado o padrão. Talvez a entidade tivesse perdido interesse nela. Segunda-feira chegou e ela saiu para trabalhar com cautela,
mas determinada a retomar sua rotina normal. A figura não estava esperando na frente do prédio. Não apareceu durante o trajeto para o trabalho. Mariana passou o dia inteiro sem avistar o homem de sobretudo e começou a acreditar que o pesadelo havia terminado. Mas quando saiu do consultório naquela tarde, percebeu algo que fez seu sangue gelar. A figura não estava mais seguindo ela, estava seguindo uma de suas pacientes. Mariana viu a jovem de 20 e poucos anos caminhando pela calçada. E do outro lado da rua, mantendo a distância habitual, estava o homem de sobretudo. Mesma postura rígida, mesma cabeça abaixada, mesmos movimentos sincronizados. A paciente era Amanda, uma garota que estava passando por uma depressão severa após a morte súbita do namorado. Estava em um momento de extrema vulnerabilidade emocional, exatamente o tipo de pessoa que, segundo as pesquisas de Mariana, atraía essas entidades. Mariana correu atrás de Amanda e a alcançou na esquina. "Amanda, você tem percebido alguém estranho te seguindo?" perguntou, tentando soar casual. Amanda pareceu confusa. "Seguindo? Não. Por quê?" Mariana olhou para o outro lado da rua. A figura continuava lá, mas estava claro que Amanda não a via ou não conseguia vê-la. Nada. Só uma precaução geral. Você sabe, mulheres sozinhas na rua." Amanda sorriu tristemente. "Mariana, eu mal tenho energia para prestar atenção no que está ao meu redor ultimamente. Se tem alguém me seguindo, eu provavelmente nem notaria." Naquela noite, Mariana ficou acordada pesquisando mais sobre entidades que se alimentam de energia emocional negativa. Descobriu que muitas culturas têm lendas sobre sombras ou figuras que se apegam a pessoas em momentos de fragilidade, sugando lentamente sua vitalidade até que a pessoa definhe completamente. E quando uma pessoa não serve mais como fonte de energia, seja porque se recuperou emocionalmente, seja porque morreu, a entidade se move para a próxima vítima vulnerável. Mariana havia se tornado psicologicamente mais forte após confrontar seus medos diretamente, mas Amanda estava no seu ponto mais fraco, completamente aberta a influências negativas. A entidade havia simplesmente mudado de alvo. Durante as semanas seguintes, Mariana observou Amanda deteriorar rapidamente. A jovem chegava às sessões cada vez mais exausta, relatando pesadelos constantes, sensação de estar sendo observada e uma depressão que se aprofundava apesar do tratamento. Mariana tentou abordar o assunto de forma indireta, perguntando sobre sensações de presença ou experiências inexplicáveis, mas Amanda não conseguia articular nada específico. Era como se a entidade fosse mais sutil com suas novas vítimas, mais cuidadosa para não ser detectada diretamente. Mariana se viu numa situação impossível. Como explicar para uma paciente já fragilizada mentalmente que estava sendo seguida por uma entidade sobrenatural? Como oferecer proteção contra algo que a ciência não reconhecia? Ela tentou métodos indiretos: fortalecimento psicológico, técnicas de visualização protetiva, exercícios de autoafirmação. Mas conforme as semanas passavam, Amanda ficava visivelmente mais fraca, mais desconectada da realidade. Até que numa quinta-feira, Amanda não apareceu para a sessão agendada. Mariana ligou várias vezes, mas não obteve resposta. No final do dia, preocupada, foi até o apartamento de Amanda. A administradora do prédio explicou que a jovem havia sido encontrada pela irmã na manhã anterior, desmaiada em casa. Estava internada no hospital, em estado de exaustão extrema que os médicos não conseguiam explicar. Mariana visitou Amanda no hospital. A jovem estava acordada, mas parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Sua pele estava pálida, os olhos fundos, e ela falava com dificuldade. "Mariana", Amanda sussurrou, "tem alguém no meu quarto à noite. Alguém que fica parado no canto, observando. Eu não consigo ver o rosto, mas sinto que está
sugando alguma coisa de mim. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Amanda finalmente conseguia ver a entidade, mas já era tarde demais. A jovem estava sendo drenada de sua energia vital e Mariana não sabia como ajudá-la. Naquela noite, Mariana tomou uma decisão desesperada. Voltou ao hospital, entrou no quarto de Amanda durante o horário de visitas e falou diretamente para o canto onde sabia que a entidade estaria. "Eu sei que você está aí", disse em voz baixa, para não alarmar Amanda. "E eu sei que você me seguiu primeiro. Se você quer energia negativa, eu tenho muito mais para oferecer do que ela. Volte para mim e deixe Amanda em paz." Amanda olhou para Mariana com confusão, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a temperatura do quarto caiu drasticamente. As luzes piscaram uma vez e Mariana sentiu uma presença familiar se movendo ao seu redor. No dia seguinte, Amanda acordou sentindo-se melhor pela primeira vez em semanas. Nos dias subsequentes, sua recuperação foi notável, cor voltando ao rosto, energia se renovando, depressão diminuindo gradualmente. Mariana, por outro lado, voltou a ver a figura do homem de sobretudo nas ruas, mas desta vez ela não tentou fugir ou se esconder. Aceitou a presença como parte de sua realidade, uma sombra constante que havia escolhido carregar para proteger outros. Mudou sua abordagem terapêutica, especializando-se em ajudar pessoas que sofriam com experiências paranormais ou sensações de presença inexplicáveis. A entidade continuou a seguindo, mas Mariana aprendeu a conviver com ela. Era como ter um animal de estimação muito estranho e potencialmente perigoso. Exigia cuidado constante, mas se mantido satisfeito, não causava dano direto. Às vezes, quando Mariana se sentia particularmente forte emocionalmente, a figura desaparecia por alguns dias, mas sempre voltava, especialmente quando ela estava tratando de pacientes vulneráveis. Era como se tivesse se tornado uma guardiã involuntária, atraindo para si as entidades sombrias que poderiam prejudicar pessoas mais frágeis. Mariana nunca soube se sua teoria estava correta, se realmente estava protegendo outros ao aceitar ser seguida. Mas continuou vivendo com essa crença, carregando sua sombra pessoal como um fardo que havia escolhido assumir. E às vezes, quando olha pelo espelho retrovisor do carro ou pelo reflexo de uma vitrine, Mariana vê não apenas sua própria imagem, mas também a silhueta familiar caminhando alguns passos atrás, sempre presente, sempre observando, sempre esperando. Se essa história mexeu com vocês, se já sentiram que havia algo os observando sem conseguir explicar o que era, vocês sabem que existem coisas além da nossa compreensão. Deixem seu like e compartilhem nos comentários suas próprias experiências com presenças inexplicáveis. E assim chegamos ao fim de mais uma noite de histórias que desafiam nossa percepção da realidade. 6 relatos de pessoas que vivenciaram experiências que a ciência ainda não consegue explicar completamente. São histórias que nos lembram que nem tudo que existe pode ser medido, catalogado ou compreendido pelos métodos convencionais. Talvez algumas dessas experiências tenham explicações racionais que ainda não descobrimos. Talvez outras sejam janelas para aspectos da realidade que preferimos não enxergar. O importante é manter a mente aberta, mas sempre com os pés no chão. Se vocês gostaram desses relatos, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Toda semana trazemos histórias como essas, experiências reais de pessoas que cruzaram a linha entre o conhecido e o inexplicável. E lembrem-se, se vocês têm experiências para compartilhar, histórias que gostariam de ver contadas aqui, deixem nos comentários ou entrem em contato através das redes sociais do canal. Até a próxima e boa sorte com seus próprios encontros com o desconhecido. Não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais histórias de terror reais e compartilhar com aqueles amigos que, assim como vocês, sabem que a realidade é muito mais complexa do que aparenta ser.